Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 1º de dezembro de 2022, o ano que ameaça não acabar. Uma briga de cada vez. O Lula sinaliza que precisa de paz nos quartéis para fazer o que pretende na economia. Trocando em miúdos, Lula vai deixar os militares falando sozinhos, porque o gasto de energia e a confusão que causa essas discussões com militares é algo que atrapalha muito a montagem do novo governo. Ao abrir nomeações para o ministério por Fernando Haddad e José Múcio Monteiro, provavelmente na segunda-feira, dia 5, o presidente eleito parece sinalizar que precisa de paz nos quartéis para fazer o que pretende na economia. Diferentes em tudo dos 25 anos que os separam as trajetórias na política, as indicações sinalizam, além da confiança de Lula, sua convicção de que não dá para comprar todas as brigas ao mesmo tempo. Ninguém no PT hoje comunga tanto o ideário lulista quanto Haddad. Se Antônio Palocci, autor de uma delação falsa, foi a maior decepção de Lula no PT, o ex-prefeito que ruma para ocupar o mesmo lugar é sua expectativa de redimi-la, desde que a caserna seja despolitizada. Os militares hoje se dividem entre bolsonaristas e anti-bolsonaristas. Esse é um dado que as pessoas precisam saber, porque há muito militar que não quer nem ouvir falar o nome de Bolsonaro, inclusive no alto comando. Só o antipetismo une os militares. Ou seja, tem muito militar que não suporta o Bolsonaro, mas não gosta do PT. Isso é parte da explicação para a preferência na defesa do engenheiro que iniciou sua carreira pública no PDS, que era o partido da ditadura militar, e em sua primeira disputa eleitoral, Múcio conta com bom humor até hoje, perdeu de lavada o governo do estado de Pernambuco para Miguel Arraes, mas continua o mesmo. Nelson Jobim era o preferido da base lulista, entre outros motivos porque já se mostrou capaz de impor autoridade civil sobre os militares. A falta dessa mercadoria nas prateleiras da transição é reconhecida até por um general que comandou a defesa. Se fossem do MST, esses manifestantes teriam tolerância zero nos quartéis. O convite a Jobim, que ocupou o cargo no segundo governo Lula, de ministro da Defesa, não aconteceu. Não aconteceu porque o Jobim, na verdade, não quer. E o anfitrião do almoço, que no ano passado reaproximou o presidente eleito do antecessor, Fernando Henrique Cardoso, o ex-ministro indicou integrantes para o grupo da defesa em contato feito por emissário de Geraldo Alckmin. O grupo acabou por não se concretizar e no último contato com Lula, no fim de semana, Jobim limitou-se a distensionar as relações do mercado financeiro, onde hoje atua com o presidente eleito, um meio de campo quase tão minado quanto aquele que hoje separa os militares da transição. Múcio nunca perdeu o contato com Lula desde que deixou a pasta de Relações Institucionais de seu governo. Nem mesmo quando ministro do Tribunal de Contas da União, cargo para o qual foi indicado por Lula, reprovou as contas da ex-presidente Dilma Rousseff. Antes de a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, ligar para Múcio convidando para a reunião que acabaria acontecendo na semana passada com Alckmin e militares da reserva, chegou à transição a notícia de que os comandantes pretendiam entregar os cargos antes da posse. Quem entende dessa área é Aldo Rebelo, rebateu Múcio no telefonema, sendo aconselhado a procurá-lo. O ex-ministro que apoiou a candidatura de Ciro Gomes e se afastou dos petistas, fez sondagens e recebeu sinal verde de militares preocupados com a possibilidade de a pasta ficar com Aloysio Mercadante ou Ricardo Lewandowski e repassou a Múcio. Na segunda-feira aconteceu o encontro com Lula e no dia seguinte a divulgação do documento apócrifo
Carta dos Oficiais Superiores da Ativa ao Comando do Exército Brasileiro. O fato, minha amiga, meu amigo, é que o Lula já percebeu que ficar entrando na pilha dos militares e dos golpistas não adianta. O Lula já tem planos que nós vamos detalhar aqui na hora do almoço, na live gravada do meio-dia, não é? É um vídeo gravado de 20 minutos que soltamos todos os dias ao meio-dia. Nós vamos explicar qual é o plano de Lula para enfrentar os militares sem dizer uma palavra. Então, na verdade, o Lula toma uma decisão sábia ao decidir não comprar briga com essa gente e deixá-los falando sozinhos. E a estratégia para lidar com a resistência dos militares desafia a transição de Lula. É muito difícil tentar conversar e se entender com essa gente. Está muito difícil porque eles inclusive são insuflados, né? Quando se pensava que a transição de Lula já estava suficientemente complicada pelas negociações para aprovar a emenda constitucional que permitirá ao novo governo furar o teto de gastos, surgiu um nó ainda mais delicado, a resistência das Forças Armadas ao presidente eleito. O discurso oficial dos petistas é que não há nada demais acontecendo, mas os sinais estão dados. Os militares já vêm mandando recados e quanto mais se tentar entendimento com eles, mais difícil vai ficar, porque eles querem problema, eles querem polêmica. Depois de protelar por 3 semanas, a data para formar o grupo de trabalho sobre políticas de defesa, os porta-vozes de Lula finalmente disseram que o grupo não existiria mais porque, nas palavras de Aloysio Mercadante, a transição está resolvida. Enquanto isso, aliados de Lula vazavam que o futuro ministro seria José Múcio, e isso agradou os militares e vai ficar por aí. E o governo Lula reabrirá embaixadas fechadas por Bolsonaro e expandirá os postos. Uma das missões mais importantes de Lula vai ser reconstruir a diplomacia brasileira. Há 2 áreas principais onde a destruição durante o bolsonarismo foi gigantesca. Uma é no Ministério do Trabalho, outra na diplomacia. Claro que há problemas na saúde, na educação, em várias áreas. A educação também é cenário de terra arrasada, mas ainda teve alguma gestão. A diplomacia foi abandonada completamente por Bolsonaro e agora Lula começa a reconstruir. E o triste fim dos Bolsonaro é serem obrigados a fugir dos bolsonaristas. Vejam bem, o isolamento, ainda que os bolsonaros fiquem prometendo golpe, ameaçando de golpe, cantando de galos e galinhas, o fato é que, principalmente após esse caso do Eduardo Bolsonaro, eles não sabem mais o que dizer. Estava lá o Ciro Nogueira, os filhos do Bolsonaro, o filho 01 também estava lá. Não é? O triste fim dos bolsonaros é fugir dos bolsonaristas. Quem diria, os Bolsonaro, pai e filho 0, agora fogem dos bolsonaristas que os criticam. Logo eles que imaginavam se eternizar no poder por meio de eleições ou de um golpe. E a fala do Valdemar da Costa Neto explicando aos apoiadores do Bolsonaro por que ele não fala com eles, ou não explicando, mostra que, no fim das contas, o Bolsonaro vai conseguir se tornar impopular até entre aqueles que o apoiavam. E o PT monta comissão para se reaproximar de evangélicos bolsonaristas. E, na verdade, não precisa muito disso, não é? Porque o pior risco para o Brasil, eu digo hoje, é que os Malafaias e Edíris Macedo da vida, daqui a pouco estão no colo do Lula, pessoal. Eles vão fazer fila. E isso que infelizmente, é uma contingência, mas precisava ser resolvido, porque dá milho para essa gente. Se tiver um próximo governo, eles vão aderir ao próximo governo. Essas lideranças evangélicas vão estar sempre no poder porque eles não vivem fora do poder. E isso precisa acabar no Brasil.
uma comissão aprova o orçamento, a comissão aprova orçamento sem verba para programas sociais. Bolsonaro sabotou o Lula. Ele deixou o Lula praticamente sem dinheiro nenhum para programas sociais. A Comissão Mista do Orçamento do Congresso Nacional aprovou ontem o relatório preliminar do orçamento de 2023. A peça proposta por Bolsonaro prevê 82,3 milhões de reais. Isso é 0,82 milhões de reais e zero para programas sociais é a mesma coisa. Esses programas se contam aos bilhões de reais, às dezenas de bilhões de reais. Deixar 82 milhões para a área social eu acho que é pior até do que se fosse deixar R$0. Uma redução, o Bolsonaro reduziu a verba do social em 93,2% se comparado com o proposto para este ano, 1,2 bilhão, e de 99% em relação à média das propostas orçamentárias entre 2012 e 2016. Isso se chama sabotagem e é outro crime pelo qual o Bolsonaro vai ter que responder. E surgiu um climão entre Eduardo Bolsonaro e Carla Zambelli, é briga de quadrilha. O deputado federal Eduardo Bolsonaro disse a aliados que formará um grupo dentro do PL para fazer uma oposição forte e sistêmica ao governo Lula. Parlamentares da legenda, próximos ao filho 03 de Bolsonaro, afirmam, no entanto, que o nome está fora dos planos para compor essa força-tarefa, o de Carla Zambelli. Segundo aliados de Bolsonaro, o deputado já tinha críticas à atuação dela desde que saiu dando tiro por aí. A pá de cal veio com a vitória de Lula sobre Bolsonaro. O episódio dela correndo pelas ruas com uma arma atrás de um homem negro, na véspera do segundo turno, é apontado como um dos fatores que colaboraram para a derrota do presidente. E essa mulher, depois de ter gravado um vídeo pedindo golpe militar, ela está a um passo de ser processada criminalmente pelo Supremo Tribunal Federal. E o grupo de trabalho entregará a Lula um relatório em que diz faltar até papel para impressoras no Ministério do Trabalho, porque na verdade o Ministério do Trabalho foi acabar com o Ministério do Trabalho, pessoal. Foi a primeira medida de Bolsonaro quando ele chegou ao governo em 2019. Ele só recriou o Ministério do Trabalho para acomodar aliados, para arrumar cargo para aliados. Mas o Ministério do Trabalho hoje tem função zero, não faz nada. É uma salinha vazia. E a Defensoria recomenda a revisão de regras sobre aborto e escolas militares ao governo de transição. O defensor público geral federal, Daniel Macedo, entregou à transição do governo Lula um levantamento feito pela Defensoria Pública da União com a revogação de normas editadas pelo Bolsonaro. Resumindo, é o seguinte, a gastança desenfreada em escolas militares que não estão demonstrando nenhum aproveitamento maior, pelo contrário, há muitos casos de racismo, de abusos e nenhum resultado prático, além de serem pouquíssimas escolas e muito caras, e a questão do aborto, de quererem criminalizar as mulheres, inclusive medidas que penalizam a mulher que foi estuprada e engravidou, acredite se quiser. E o TRE aponta falhas na prestação de contas de Moro pela terceira vez e existe a possibilidade de ser criado pela Justiça Eleitoral um procedimento mais sério sobre Moro e não está descartada a possibilidade de ele perder o mandato de senador. Isso está posto porque as falhas na prestação de contas dele são consideradas graves. Um ex-juiz de direito, não é? Mas um juiz do tipo que todos nós conhecemos. Minha amiga, meu amigo, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.